Para você o que você é capaz de gerar em 3 meses aplicando um método. Aqui está o resultado de algum dos alunos do Samuel, um mentorado que fez 15 mil reais nos últimos 3 meses. E também da Letícia, que fez aí os seus 2.500 reais mais ou menos nos últimos 3 meses. E também da Dani, que fez aí 3.120 reais nos últimos 3 meses. E os três saíram do absoluto zero e começaram a vender na internet seguindo uma estratégia, uma única estratégia, um método que eu ensino dentro de uma turma que chama Hiperfoco 10K. É uma estrutura de vendas que você é capaz de gerar 10 mil reais. E inclusive eu vou abrir essa próxima turma em breve e eu quero que, se você faz sentido para você ter essa estratégia, ter esse método para você aplicar e replicar aí dentro do seu projeto, clica aqui em Saiba Mais, se cadastra e aguarde dentro do grupo do WhatsApp, que lá você vai ter a oportunidade de ver aí como que funciona todo esse projeto. O nome dessa mentoria, o nome dessa live já é a construção. Porque quando você pensa em pilares, né? Eu vou contar um pouco da minha história, porque muitos aqui conhecem, muitos não conhecem, mas eu vou contar aqui um pouco da minha história também, para vocês entenderem os processos, por que eu chamo isso aqui de construção e o que eu penso de liberdade. Primeiro de tudo, primeiro das liberdades, primeiro daquilo que você tem que conquistar é a sua liberdade mental. É as travas mentais. Primeiro, sem liberdade mental, você não consegue ter a paz financeira, a liberdade financeira, a liberdade geográfica, todas as liberdades que vêm como consequência de uma liberdade mental. Quando eu penso de liberdade mental é o quê? É eu acreditar no processo. Então, antes de mais nada, antes de todo o conteúdo, antes de toda a parte técnica, antes de tudo, o que eu quero falar para vocês aqui é, primeiro, vocês precisam acreditar nesse processo que nós vamos construir aqui. Eu vou até abrir aqui, antes de começar, enquanto a galera vai chegando aqui no chat e tudo mais, já estamos aí com quase 500 pessoas, né? Já estamos começando. Eu quero fazer primeiro algumas perguntas para vocês, antes de a gente começar o conteúdo, antes de eu mostrar o que eu quero dessa construção, dessa jornada da liberdade, tá? Vou até compartilhar aqui com vocês uma coisa que eu achei bastante interessante, que eu quero que vocês reflitam primeiro, tá? Reflita. Até pegar aqui. Deixa eu abrir um bloco de notas aqui, porque a gente vai usar bastante o bloco de notas, tá? O bloco de notas vamos usar quase o tempo todo. Aqui eu quero dizer primeiro, né, que eu quero bater na tecla aqui, que eu mais quero bater na tecla das pessoas que querem a tal da liberdade, né? Que fora da gaiola, tá pequeno aí, tá ok o tamanho. Se tiver pequeno, vocês me falem. Deixa eu aumentar aqui um pouco mais. Que fora da gaiola não existe nada garantido. Eu vi uma frase falando sobre isso. Fora da gaiola não existe nada garantido. O que eu quero dizer com isso? Que fora da gaiola não existe nada garantido. Mas, olha aqui, mas. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu continuar essa frase aqui para vocês entenderem aonde eu quero chegar no início. Mas dentro, até marquei aqui para não esquecer, mas dentro o arrependimento é certo. Primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui é isso. Primeiro, antes de eu tentar destravar essa parte de crença, que eu não sei se eu posso, se eu consigo, só eu não consigo, eu tô nesse processo, é pra mim ou não é, eu já fiz de tudo, já tentei de tudo, já fiz vários cursos, já errei muito, já gastei muito dinheiro, tô começando, não sei como é que eu começo, não aguento mais CLT, não aguento mais meu trabalho, eu quero sair, não aguento o patrão, não tenho liberdade com meu filho, eu tenho vários processos que eu sei que cada um tem o seu momento. Estamos fazendo a live de 5 horas da manhã, vocês podem ver que cada um tem a sua história, cada um tem o seu momento, cada um tem os seus bloqueios. Mas, quando eu falo pra você, eu quero trazer pra você aqui a jornada da liberdade, você tem que entender isso aqui. Fora da gaiola, não existe nada garantido. Não existe nada garantido. Mas dentro, o arrependimento é certo. Qualquer coisa que você for fazer, você fala assim, cara, eu quero viver do digital, eu quero viver da internet, eu quero botar minha voz, quero crescer minha marca, quero vender todos os dias, quero ser um afiliado top, etc. Quero largar meu emprego, sair da CLT e todos esses processos. Não é nada garantido. Você nunca vai ter garantia de nada. Você não vai sair falando assim, cara, eu vou confiar em você e você vai fazer os meus resultados. Através de você, eu vou conseguir fazer... Deixa eu colocar ambas as telas aqui, para ver se fica mais claro. Deixa eu jogar eu junto aqui, porque eu tô falando... Mas tá ok, né? Tô aparecendo para vocês? Deixa eu ver. Tô aparecendo, né? Aí. Então, quando eu falo pra vocês... Não tá compartilhando as duas? Deixa eu tirar aqui. Quando eu falo que eu quero
sobre isso daqui, sobre o bloco de texto, sobre o fora da gaiola, é você entender que não sou eu que vou garantir os seus resultados. Não sou eu, não é a jornada da liberdade que vai garantir seus resultados, porque não existe nada garantido. Não, você não vai conseguir vir aqui e falar, nossa, Caio, eu vou fazer essas 3 lives e vai dar tudo certo. Eu vou fazer o hiperfoco, vai dar tudo certo. Eu vou fazer o GPA e vai dar tudo certo. Qualquer coisa que você for pensar em fazer, qualquer coisa que você pensar em acreditar, você tem que entender, nada é garantido aqui fora. É sempre uma jornada que você vai construir, é sempre algo novo que você vai tentar construir, mas que dentro, mas se você não fizer isso, se você não der o próximo passo, se você não começar a dar esses passos, o arrependimento é certo. Isso você pode ter certeza. É difícil mudar um arrependimento. É difícil você ver isso daqui, o foco está ruim. Melhorou, tá desfocado, galera. Tá ok? Aqui está normal, tá normal. Jacareí, pô, lá de Jacareí, o André de Jacareí é perto da minha cidade lá. Enfim, deixa eu voltar aqui pra minha tela. É muito difícil, mas é possível. É isso aí, está ok. Me falem isso, galera. Vocês vão saber que quando você tá dentro, o arrependimento é certo. Você pode ter certeza disso. Porque agora eu vou começar um pouco contando o porquê que eu sei que dentro o arrependimento é certo. Porque como muitas pessoas sabem, eu era com certeza, assim como cada um de vocês que estão aí atrás. Né? Está desfocado, não está carregando. Áudio vídeo 100%. Enfim, então eu sempre fui essa pessoa que ficava igual você está aí atrás assistindo conteúdos. Eu já assisti várias lives sentado aí do meu sofá quando eu não tinha dinheiro nenhum, só vendo pessoas tendo sucesso, pessoas tendo resultado, pessoas falando que era possível e eu ficava lá, deitado no meu sofá, pensando, quando vai ser comigo? Será que vai ser comigo? Será que eu consigo? Eu ficava com todos esses processos. Só que lá antes mesmo, acho que muitas pessoas aqui sabem, que me acompanham, né? Eu tentei ser jogador de futebol. Eu cresci numa cidade pequena do interior de São Paulo, chama Paraibuna, com 17 mil habitantes, e cresci assim como qualquer pessoa, sonhando, vários sonhos de querer ganhar o mundo, de querer ganhar muito dinheiro, de querer ser exemplo, de querer ser alguém, de querer representar, de ter uma voz ativa. Enfim, eu queria todas essas liberdades que eu já queria quando eu era adolescente. E eu tentei o caminho tradicional na época. Era o caminho tradicional, que era jogar futebol. Fiquei nesse processo durante muito tempo. Até os 21 anos de idade, eu me esforçava, eu sonhava, ficava o tempo todo tentando realizar esses sonhos. Em algum momento dessa carreira, eu vi que eu não tinha mais possibilidades para eu continuar. Eu vi que eu tinha que mudar a rota, que não estava dando mais certo, que não ia mais para frente aquilo. Eu tinha 21 anos de idade. Os meus amigos de 21 anos de idade, eles tinham carro, eles tinham emprego, eles ganhavam lá R$1.000 por mês, e na época, R$1.000 por mês para um cara de 21 anos era o dinheiro para o cara ter carro, para o cara viver, para ele tomar a cerveja dele, para fazer esses processos. Eu tinha 21 anos, eu não tinha nenhum real no bolso. Eu jogava futebol, viajava, morava no Ceará, morei no Paraná, vários locais, e eu não tinha nenhum real no bolso. Quem me conhece sabe, eu andava sem nenhum real no bolso. Se eu tivesse que pegar ônibus para algum lugar, eu não tinha dinheiro para poder fazer isso. Com 21 anos de idade, né? Hoje eu vejo várias pessoas aí com 21 anos de idade já fazendo várias coisas muito fodas aqui na internet. Quando eu percebi que eu estava ficando distante da realidade, o que aconteceu? Eu falei assim, cara, não dá pra mim mais. Eu tenho 21 anos, eu não tenho dinheiro pra cortar cabelo, eu não tenho dinheiro pra passar desodorante, eu não tenho dinheiro pra nada, tenho que ficar pedindo pro meu pai quinzão pra comprar um Dove pra passar desodorante. E era realmente isso, não tô forçando a história aqui não, pra você se conectar, não, era a realidade de fato. Aí eu pensei assim, eu preciso trabalhar, esse caminho não dá certo. Então toda vez que alguém pergunta pra mim assim hoje, perguntava, né, hoje muito menos, na época, quando eu tinha 21 anos, com 22, todo mundo me conhecia como o cara que queria jogar futebol. A galera chegava assim, Caio, o que aconteceu que você não foi jogador de futebol? Por que aconteceu que você não conseguiu se tornar jogador? Todo mundo perguntava, por que você desistiu? Por que você parou? E eu sempre criava desculpas. Eu falava assim, eu desisti porque eu não encontrei o empresário certo. Eu desisti porque quando eu fui jogar lá não sei aonde, o treinador sacaneou comigo. Eu parei porque quando eu fiz isso, aconteceu isso. Eu comecei a criar várias desculpas para o meu insucesso. Com o tempo, eu descobri que o maior motivo no qual eu não fui jogador de futebol foi somente um. Foi porque eu desisti. Não teve nenhuma desculpa fora essa.
Não teve treinador, não teve empresário, não teve o alojamento que não dava comida direito, não teve a ausência, morar sozinho com 13 anos de idade em São Paulo, um moleque do interior morando em São Paulo sozinho, não teve nenhuma desculpa. A única coisa que fez com que eu não realizasse os meus sonhos foi porque eu desisti. Eu demorei para entender isso. Enquanto eu ficava botando a culpa no outro, no empresário, no treinador, na chuteira, no campo, na cidade, não sei o que, o joelho machucou e etc. Enquanto eu criei desculpas, eu não consegui avançar. Quando eu entendi que foi uma decisão ter desistido que fez com que eu fracassasse nessa época, foi o maior momento que eu falei, cara, era tudo eu. Era sobre mim, era sobre as minhas decisões, era sobre eu ter sido fracassado, era sobre eu não ter acreditado em mim, era sobre eu colocar a culpa nos lados externos. Beleza, depois que eu saí disso, vem aquela frustração enorme, né? Você é um cara que sonha, você é um cara que faz todo esse processo, daí do nada você pensa, eu vou ter que estudar, vou ter que trabalhar. E o que um cara que jogou futebol a vida inteira vai trabalhar? Vai trabalhar do quê? Eu fui trabalhar em shopping, vendendo tênis. Fiquei 1 ano trabalhando em shopping vendendo tênis e comecei a minha faculdade. Aí fui pro mercado tradicional. Só que quando eu fui pro mercado tradicional, minou todos esses sonhos. O Caio que sonhava, o Caio que queria ser alguém, o Caio que queria ter liberdade financeira, o Caio que queria viajar o mundo. Não tinha mais isso. Já estava morto. Eu percebia isso. Eu percebia por quê? Quando eu começava a trabalhar, eu via que eu não era o cara que eu sempre fui quando eu jogava futebol. Quando eu jogava futebol, quando eu amava muito, eu fazia muito, eu me esforçava, eu treinava, eu queria, eu gostava. Quando eu trabalhei em obra, eu não tinha isso. Eu não tinha esse tesão, eu não acordava cedo querendo ser melhor que todo mundo, eu não comprava livros de engenharia, eu não assistia vídeos de engenharia, eu não ficava estudando esse assunto, eu queria simplesmente não ver aquele assunto mais. Eu só comecei a estudar e trabalhar porque eu tinha que fazer esse processo. Ou seja, foram minando os meus sonhos. Eu tinha acabado, eu tinha me destruído pensando numa coisa que eu queria pra minha vida. Eu só vivi no automático. Eu vivi igual um robô. Eu fiquei 6 anos vivendo igual um robô, trabalhando, estudando, sem pensar em prosperar, sem pensar em ganhar muito dinheiro. Fui vivendo na maneira automática. Foram 6 anos assim mesmo, trabalhando 12 horas por dia, com 1 hora de almoço, férias, todo janeiro férias, você vende 15 dias de férias, paga outra, trabalha sábado, faz hora extra, faz esse processo. Todo janeiro era igual, todo fevereiro era igual, todo outubro era igual, todo setembro era igual. Foram 6 anos vivendo o mesmo ano. Foram 6 anos repetindo o mesmo ano. As mesmas condições financeiras, os mesmos processos, os mesmos amigos, a mesma praça, a mesma roupa, o mesmo uniforme, o mesmo ponto. Foi tudo acontecendo dessa forma. Dentro desse meio, dentro dessa parte que eu vi que esse cara já não tinha mais esse tesão de querer ser alguém, você fala, você aceita. Não é que você não quer ser alguém, você aceita, você gerencia a dor. Eu comecei a gerenciar essa dor, eu comecei a gerenciar essa frustração, porque o ser humano, tudo se adapta. Você se adapta em tudo. Se você hoje ganha 10 mil reais e começar a ganhar 500 reais por mês, você vai se adaptar. Daqui 1 ano tá tudo bem. Tem até uma história que pegaram um cara que ganhou na loteria e pegaram um aleijado. Um cara que acabou de ficar paraplégico, na verdade. Esse cara que acabou de ficar paraplégico, ele estava numa situação energética muito ruim, né? Ele estava um cara cabisbaixo, etc., reclamando do mundo. E o cara que ganhou na loteria estava super feliz. Óbvio, ganhou na loteria. Pegou 2 momentos. Um cara que estava morrendo de felicidade e um cara que estava na maior tristeza do mundo. Depois de 1 ano, foram entrevistar essas 2 pessoas. O cara que ficou paraplégico e o cara que ganhou na loteria. Todos eles, depois de 1 ano, estavam vivendo do mesmo jeito. Na mesma euforia de antes de ser paraplégico e na mesma euforia de antes de ganhar na loteria. Porque o ser humano tudo se adapta. Você vai se adaptar a tudo. Então eu me adaptei. Eu comecei a gerenciar essa dor. Começou a ficar normal para mim ganhar R$ 1.500 por mês. Começou a ficar normal para mim trabalhar tanto, estudar tanto e não ter nada. Porque era normal. O ensino tradicional, a cultura, as pessoas, os amigos, a minha média era super comum. Não tinha ninguém querendo tirar eu do galinheiro. Por quê? O que acontece quando você está num galinheiro? Eu estou num galinheiro onde só tem galinhas, certo? Só tem galinhas. Se nesse galinheiro só tem galinhas, o que acontece quando uma pessoa de dentro do galinheiro fala assim, o que será que tem lá fora? O que será? Se eu sair do galinheiro, o que será que eu vou achar lá fora?
Aí uma pessoa, uma galinha, sai do galinheiro, de curiosidade, ele arrisca, todo mundo em volta dele fala que você é louco, você vai sair do galinheiro? Você é uma galinha, pô, você tem que ficar aqui, fica dentro desse galinheiro, é aqui que a gente faz, a gente fica só ciscando, é isso, a gente voa pouco aqui, é aqui mesmo. O que você quer fazer lá fora? Lá fora não tem nada. Aí esse cara turra, vai lá e sai do galinheiro. Ele deixa todas as galinhas lá, que só falam que nem galinhas, língua de... tudo isso aí. Ele vai lá fora, aí ele encontra um pato. Aí ele fala, cara, olha, tem o pato voa também, ele nada. Que pato diferente, cara, que pato diferente. Aí ele vai andando fora do galinheiro, ele vê um peixe. Ele fala, nossa, tem um peixe. O peixe também nada, que legal, tem não sei o quê, que legal. Aí ele vê uma águia. Ele fala, puta, tem uma águia que voa e etc. Ele começa a ver um mundo que ele nunca viu. Ele vê várias coisas diferentes que ele nunca tinha visto. Ele estava dentro daquele galinheiro. Quando essa galinha que saiu do galinheiro volta para chamar os amigos dele, né, para falar assim, gente, vamos lá fora tem um mundo incrível, tem peixe, tem pato, tem ave, tem um monte de coisa. O que o pessoal do galinheiro fala? Nossa, que louco, que esse cara ficou louco. Ele voltou da onde? O que tá acontecendo? Não, a gente quer ficar aqui, a gente gosta daqui, somos amigos aqui só tem galinha, não existe isso. Não, lá fora é muito bom, cara, lá tem um mercado muito grande, lá tem isso, tem aquilo, vocês vão ver, o mundo não é isso daqui não. Não, a gente quer ficar aqui porque nós somos galinhas, nascemos galinhas, vamos morrer galinha. O galinheiro é nosso, você saiu, você tá louco. Você viu, cara, aquela galinha, ela saiu fora, ficou muito louca. Você tá doido? E é isso que acontece com a gente no mundo real. Você entra num galinheiro onde só tem galinhas e você não consegue enxergar o mundo lá fora. O seu drone não sobe, ele fica sempre naquele negócio. Quando o seu drone vai subindo, a sua visão vai abrindo, você fala, cara, existe um mercado gigante aí. Existe coisas diferentes que eu ainda não vi. Existe coisas que eu posso aprender ainda de novo. E foi aí, dentro desse momento, quando eu comecei a me ficar incomodado, quando eu, Caio, dentro do galinheiro, queria sair. Eu falei, eu quero voltar a ser aquele cara, eu quero voltar a ganhar dinheiro, eu quero voltar a sonhar. Como é que eu posso fazer isso? Dentro da própria obra, dentro do escritório, eu fiz a pesquisa que todo mundo, como vocês já fizeram, como ganhar dinheiro na internet, como ganhar dinheiro na internet. E começou a aparecer um monte de coisas. Começou a aparecer coisas de mercado de trader, como de blog, apareceu um monte de coisa e eu comecei a entrar nesse mercado, de ver, de pesquisar mais, quero ganhar dinheiro, quero sair, quero não sei o quê. Comecei a estudar, entrei numa fase de ler muitos livros, de ouvir muitos podcasts, de ver vídeos, comecei a me conectar. A internet me deu a possibilidade de eu começar a ver outras pessoas, ou seja, enxergar fora do galinheiro. Eu comecei a acompanhar pessoas de sucesso, comecei a seguir pessoas de sucesso. Eu falei, nossa, existe esse mercado aqui, nossa, olha esse cara, olha isso. Eu comecei a entrar numa nova frequência. Quando eu voltava pro galinheiro, naquele mesmo local, eu já não conseguia mais se conectar com as pessoas que estavam ali. Quando eu voltava a bater o ponto no outro dia, eu não conseguia mais se conectar com as pessoas que estavam ali. Meu mundo já era outro, já tinha virado a frequência, já estava num outro momento. Não tinha como mais eu continuar sendo o Caio que eu estava ali, travado num galinheiro, com a mentalidade, depois de ter visto aves, depois de ter visto peixe, depois de ter visto um monte de coisa. E foi aí que eu tomei essa decisão aqui, que acho que muitas pessoas já viram isso daqui, mas eu vou colocar para vocês verem o que eu fiz quando eu descobri que eu precisava me desconectar disso. Vê se vocês estão ouvindo. Uma vez na minha vida que eu vou fazer isso daqui. Uma decisão. Não quero mais. Eu decidi que é a última vez na minha vida que eu vou fazer isso daqui. Vocês estão ouvindo? É uma decisão. E é exatamente isso que eu fiz quando eu percebi que eu não tinha mais como me manter ali dentro. Eu falei, cara, eu preciso sair daqui. Depois de um tempo, depois com medo. Eu tava com todos esses processos, com medo, não sabia o que me esperava, não sabia como é que ia acontecer, não sabia qual seria o próximo passo, como é que eu ia construir tudo isso, mas eu sabia que era possível. Eu só tinha uma coisa na minha cabeça. Uma coisa, eu não tinha nada certo financeiramente falando, eu não tinha nada concreto, nada garantido, nenhuma ideia, nenhum planejamento, eu só falei assim, é possível eu sair desse galinheiro, é possível eu viver o outro mundo, é possível voltar a sonhar. E eu sempre falo, quando eu tomei essa decisão de sair do meu serviço para viver livre, eu queria empreender, não era a internet ainda naquele momento, eu queria empreender, eu sabia que existia a internet, sabia que existia o mercado de afiliado, mas eu queria empreender. Entendendo que eu sabia
sentia que se eu ficasse ali, já não estava mais conectado comigo. Nessa trajetória de decidir e resolver empreender, quando eu tomei a primeira decisão da minha vida de acreditar que era possível viver a vida dos meus sonhos, cara, a partir dali, tudo muda dentro de você. A sua energia, a sua frequência, o seu foco, a sua procrastinação, tudo isso começou a virar pro meu lado. Eu comecei a sentir tudo isso. Eu acordava cedo, eu queria fazer as coisas, eu queria estudar, acordava 5 horas da manhã todos os dias para estudar, para treinar, para fazer as coisas, para empreender. Criei uma... Eu com a minha irmã montamos marmita fitness, começamos a vender marmita. Depois eu ia para São Paulo, lá na 25, comprar roupa, vendia roupa. Fiquei fazendo um monte de coisa e eu já era muito mais feliz do que eu estava fazendo lá no meu trabalho. Eu nem ganhava mais do que isso. Em 2019 inteiro, eu saí do serviço, vocês viram ali, no final de 2018. 2019 inteiro, eu ganhei quase 20 mil reais. 2019 inteiro, tá? Eu comecei a trabalhar no Google, comecei em setembro, né? Fui ganhar um pouco mais em dezembro, em janeiro que eu fiz 10 mil reais. Mas eu fiquei 2019 inteiro ganhando 17 mil reais empreendendo, mas eu já era muito feliz, eu já me sentia livre, já sentia com vontade de viver, já voltou aquele cais, sabe? Que eu falei do começo? Que era o cara que sonhava muito, que queria ser jogador de futebol, que queria isso, queria conquistar o mundo, queria ganhar muito dinheiro, queria viver e etc. Voltei para o mercado tradicional onde eu fiquei preso, minou aquilo ali. Quando eu saí, eu me libertei daquilo, já sentia essa paz, essa energia muito forte. Aquilo jogou ao meu favor. Quando eu conheci o mercado digital, né, estudando muito, vendo muito vídeo, uma hora eu falei assim, cara, é aqui que eu quero chegar. Porque trabalhando com marmita, trabalhando com roupa, o que eu não tinha? Eu não tinha escala, eu não tinha margem, eu não conseguia ganhar dinheiro. Eu vendia muito, vendia bastante para os amigos, mas não tinha margem, não conseguia tirar 1.000 reais livre. Ainda mais que eu tinha que dividir com a minha irmã ainda, que nós vendíamos junto, então não tinha margem nem escala. Quando eu vi as pessoas falando, cara, a internet é um infoproduto, é um curso online, tem margem, você consegue vender, tem afiliado, você não precisa ter o seu, você só aprende a vender. Comecei a estudar muito isso. Aí, meu amigo, depois disso, a história, você já sabe até onde chegamos, mas, por exemplo, eu vi isso daí, quando eu conheci esse mercado, eu não tive dúvidas que eu iria fazer isso até o fim. Por quê? Quando eu falei, cara, a internet me dá liberdade, a internet me dá escala, me dá liberdade geográfica, então eu vou fazer isso. Eu peguei minhas coisas, morava lá em Paraibuna, eu falei, eu vou morar em Florianópolis, eu vou morar onde eu quero morar, onde é o sonho que eu tinha de morar em Florianópolis, e lá eu vou me dedicar 100% para viver disso. É isso que funciona? É isso que dá para fazer? Já tinha visto várias pessoas fazendo e etc. É isso. Eu peguei minhas coisas, dei tchau, saí de estado, vim morar sozinho aqui, aí as coisas aconteceram. 2 pontos importantes que eu quero que vocês marquem aqui, de decisões que eu tomei. Primeira decisão foi largar o emprego que eu tinha. Segunda decisão, ir morar sozinho longe de casa. Foram as 2 principais primeiras decisões que eu tomei, certo? Quando eu decidi que eu ia morar, que eu queria focar, que eu queria viver disso, as coisas aconteceram num processo muito rápido mesmo. A ascensão que eu tive foi muito rápida, mas foi totalmente proporcional à demanda de foco que eu tive, à energia que eu coloquei no negócio, à crença que eu tava, então eu começava a fazer em tudo. Eu engolia treinamentos, eu assistia o tempo todo treinamentos e aplicava, fazia vídeo, fazia não sei o quê, até que eu encontrei o Google Ads. Todo mundo aqui sabe que eu fiquei pipocando em várias estratégias até conhecer o Google. Quando eu conheci o Google, eu fiz a minha primeira venda no outro dia que eu conheci o Google. No outro dia, eu já fiz a minha primeira venda. Naquilo, mexeu comigo. Mexeu comigo, porque eu vim para Florianópolis com uma rescisão no bolso, certo? Eu tinha em torno de 8 mil reais, mas só que eu tinha que pagar o aluguel, certo? Então eu tinha 3 meses a 4 meses para poder sobreviver. Era R$ 1.100 meu aluguel, mais uns R$ 1.000 de custo de vida, mais os anúncios. Então eu tinha uns 3 meses para viver. Conheci o Google, fiz a primeira venda, me empolguei. Falei, é isso aqui, vou focar, isso aqui dá dinheiro, porque eu fiz a minha primeira venda, as outras estratégias não estão me dando dinheiro e eu preciso de um negócio mais urgente. Eu tenho que pagar o aluguel, tô morando sozinho. E acreditando. Primeiro mês, paulada. Perdi dinheiro pra caramba, acho que eu gastei 1.000, voltou 300, não lembro exatamente. Ou voltou 700, eu gastei 1.600. Só sei que no primeiro mês foi paulada, setembro tomei uma paulada, outubro tomei outra paulada, novembro tomei outra paulada. Chegou de novembro, quando eu fechei o mês de novembro, eu pensei, cara, já era? Aí voltou de novo. Aí voltou os processos que você pensa, já era. Não tem como, cara, acabou o dinheiro, como é que eu vou fazer o próximo mês? Como é que eu vou viver o próximo mês? Olha, eu me emociono de lembrar. Porque é forte. Eu lembro dos momentos quando você estava
fazendo aquilo, sabe? Você fica, cara, e agora? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou viver? Eu vou ter que voltar pra minha casa? Eu vou ter que fazer... Como é que eu vou falar pra minha família que eu vou ter que voltar? Eu vou ter que trabalhar? Enfim, todo esse processo que todo mundo passa. Você passa, eu passei. E eu ficava sozinho, dentro de casa, pensando, cara, eu preciso estudar, preciso fazer mais, preciso ver. A crença, a vontade de fazer era grande. Sempre tive. Eu sabia que eu tinha que continuar. Mas quando o negócio tá vindo no zero, quando mexe no seu bolso, tá vindo no zero, você não consegue pensar muito. Você começa a ficar com medo, você começa a ficar inseguro. O que eu vou fazer agora e etc. Mas eu continuava. Por quê? Não tinha alternativa. Eu queimei as pontes. Não tinha mais outro jeito. O que eu poderia fazer é voltar para minha casa, voltar pro galinheiro e ficar onde eu estava, né? Na estaca zero, que não era aquilo que eu queria. Só que acho que Deus prepara tanto as coisas que Ele faz, eu sempre falo, que Deus prova você, né? Ele quer ver se você vai vencer. Ele bota obstáculos, e às vezes obstáculos que talvez você acha que você não consegue carregar. Certo? Você acha que você não consegue carregar. Só que daí, nesse mês, que eu falei, não tem como mais, não vai, financeiramente falando, né? Eu sabia que eu ia conseguir, mas eu pensei, financeiramente não teria como mais. Foi quando teve uma semana que um amigo meu veio aqui, aí eu ficava falando, cara, eu não tenho dinheiro agora, mas eu tenho dinheiro na Hotmart, eu vendi e eu preciso desse dinheiro esse mês para poder fazer as campanhas. Você me ajuda? Aí ele pegou, emprestava o cartão dele pra mim, todo dia eu mentia pra ele, né? Eu falava assim, cara, me empresta R$40 no cartão de crédito, que daí amanhã eu pago você. Aí a Hotmart ia liberando e ia pagando ele. Chegou um fim de semana lá, eu comecei a enrolar ele. Falei, não, agora só segunda, cara, me presta aí mais 100, mais 100, mais 100. Fiquei pagando com o cartão de crédito dele em dezembro, porque o saldo só ia ser liberado nos outros dias. Quando ele foi embora, ele chegou a ir embora, eu tinha ali um pouco de saldo. O que eu fiz? Na última semana de dezembro, né? Na primeira semana de dezembro. O que eu fiz? Eu tava, acho que com R$100 na conta, R$100 na conta e as campanhas rodando. Eu gastava em torno de R$40 por dia nas campanhas. Eu peguei e falei assim, cara, as minhas campanhas não podem parar, porque eu dependo delas. Elas estavam vendendo. Elas começaram a vender em dezembro com saldo positivo. Falei, a única esperança que eu tenho de ganhar dinheiro é vender. Se eu pausar as campanhas, não tem esperança nenhuma, certo? Se eu pauso ali, zero, porque minha renda era 100% daquilo. Eu não tinha mais nenhuma outra fonte de renda. Aí, o que eu fiz? Eu comprei comprei um saco de pão de forma e um pote de margarina para passar a semana. Eu falei assim, as campanhas não podem pausar. Hoje eu penso assim, cara, que doideira, né? Que doideira. Mas no dia, galera, eu juro por Deus, no dia não foi difícil. No dia eu não fiquei assim, nossa, comendo pão de forma. Eu não tava nem aí. Eu não estava nem aí. Eu comia o pão de forma com margarina todos os dias, sem reclamar, sem pensar, nossa, eu não pensava nada, só queria ver as campanhas vendendo. Então eu comprei um saco de pão de forma, um pote de margarina e fiquei comendo a semana inteira para aquele negócio, para poder botar o dinheiro nas campanhas. As campanhas começaram a rodar. Em dezembro, eu fiz R$6.000, gastando R$2.000. Aí já fiquei um pouco mais aliviado. Aí em janeiro, já era. Em janeiro eu fiz meus 5 dígitos, bati R$10.000, gastando R$2.500. No outro mês eu fiz 15 mil. No outro mês eu fiz 20, fiz 30, fiz 40. Cheguei a bater R$60.000 somente como afiliado. 100%. Mas esse primeiro mês de dezembro, que foi o último ponto onde eu estava acontecendo, parece que Deus falou assim, cara, você passou disso aqui, você passou. Você passou no teste. Quando eu passei desse processo, aí a mente alivia. Aí você fala, pô, você vê o dinheiro entrando, você vê as coisas acontecendo, aí você pode emprestar dinheiro de alguém, porque você tem dinheiro para pagar depois. Então, quando a minha mente aliviou, eu voltei para o meu estado racional, saiu o meu estado emocional de fora das campanhas, as coisas começaram a dar muito mais certo. E eu já tinha passado por quê? Por 3 meses de aprendizado, 3 meses de paulada, 3 meses de correção, 3 meses de análise, 3 meses de medo, de não saber o que está acontecendo, de não entender e tudo mais. Aí quando começou a acertar, já era, porque eu já tinha um conhecimento, já estava com a parte mental boa, já estava preparado. Aí eu comecei a falar disso para as pessoas, né? Mostrar resultados que ninguém tinha. E todo mundo, caramba, Caio, que doido, que loucura, não sei o quê, como é que você faz isso só com o Google? Eu falava, porque não tinha afiliado que fazia isso só com o Google, não tinha. Por isso que eu falo hoje, né, que o mercado está muito maior hoje do que antes. Ele não está saturado hoje, ele está muito melhor hoje do que antes. Antes as pessoas não faziam isso. Hoje eu tenho centenas de alunos fazendo R$10.000. Antes não tinha ninguém. Quando eu fiz R$10.000 no Google Ads, eu postei num grupo lá na época, acho que umas 100 pessoas me chamaram no particular. E eu fiquei empolgado, mostrei pra minha família, tirava print, mandava pra todo mundo, fiz todos os processos que todo mundo faz quando fica nessa empolgação de vender e tudo mais, né? É incrível quando você pensa
uma coisa tão boba, né? Assim, acho que ninguém no mundo real mandaria um faturamento para a família do Lerite, mas a gente do mercado digital a gente manda. A gente faz venda, a gente manda para os outros, a gente bate 10 mil reais, manda para todo mundo, porque faz todo mundo engolir aquilo que você estava pensando. Porque quando eu saí da minha cidade, as pessoas falavam assim, cara, você tá doido? O que você vai fazer lá? O que você vai fazer lá em Florianópolis? Você é louco. E eu não conseguia falar, eu vou trabalhar na internet. Porque eu não sabia se eu ia conseguir trabalhar na internet. Na minha cabeça, eu ia fazer acontecer. Se ia explodir ou não, eu não sabia. Eu falava, cara, eu não quero ficar aqui, eu quero arriscar todo mundo. Eu lembro até hoje, eu fui num bar para despedir dos amigos, né, no último dia que eu saí da minha cidade. Aí todo mundo vinha, porque lá é pequeno, né? Todo mundo vinha, cara, que legal, cara, parabéns e etc. Mas, cara, o que você vai fazer lá? O que você vai fazer lá? E eu ficava, pô, eu vou trabalhar na internet, vou me virar. Quando eu pedi demissão do meu serviço, sabe o que eu falei? Eu falei que eu ia trabalhar com investimento, porque eu tinha vergonha de falar que eu ia trabalhar na internet. Vou trabalhar com investimento. Eu sabia que eu queria, mas eu não conseguia falar pra ninguém. Até pro meu pai, eu falei, pai, talvez eu vou viajar e eu consiga arrumar um emprego lá na área, tá cheio de obra lá em Florianópolis, tem um monte de obra e eu vou trabalhar nas obras. Então eu ficava nisso daí. Quando você consegue bater esse faturamento, cara, parece que as pessoas, todo mundo que tinha dúvida, que vinha perguntar, que tinha desconfiança, começaram a querer saber mais. As próprias pessoas que perguntaram, que questionaram, algumas que zombaram. O Caio tá louco, o Caio é doente, ele pirou. Perguntavam para amigo meu, cara, o Caio ficou louco? Perguntava, é sério, eu recebia prints. O Caio ficou louco? Daí por quê? Pô, o cara acabou de se formar, tá indo morar em Florianópolis pra fazer stories, falando que tá vendendo na internet. Que coisa é? Que louco, que isso aí? O que o pai dele acha disso daí, né? E eu simplesmente me blindei. Quando eu estava aqui dentro, no meu escritório, nas minhas coisas, eu me blindei. E quando você se blinda, galera, quando você tira isso de você, você consegue fazer as coisas acontecer. Quando você tira as pessoas que falam mal, a negativação, quando você coloca essa crença, essa vontade, esse acreditar, quando você queima as pontes, todos esses processos, surge a construção de algo. Você vai conseguir construir algo quando você faz esse processo com mais energia, sabe? Com mais frequência. Por isso que eu falo com uma pessoa que entra muito com medinho ou muito pensando na primeira venda, na primeira campanha, nos primeiros 50 reais que foi embora, é difícil ela prosseguir. Eu tive que contar toda essa jornada para vocês aqui, para vocês entenderem que o processo de construção, o processo de você conseguir chegar onde você quer chegar, se eu não mexer aqui com você, se eu não destravar você aqui dentro, se eu não fazer você acreditar que é possível, você vai ficar dentro da gaiola e vai ficar com o arrependimento que é certo, certo? Não tem como você pensar em algo que você quer ter esses grandes resultados se essas pequenas adversidades você não conseguir passar por cima, porque é o processo.